Bom dia, boa tarde, boa noite, boa manhã pra você. Ai, como é que você está? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Ai, eu amo esses louvores, amo Natália Braga, gente. Foi escrita para inspirar cada detalhe da tua vida para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Deixa eu baixar aqui. Entendi os momentos que você passou. É maravilhoso, né, esse louvor. Então, a gente vai aprender um pouquinho mais, né? Chegamos na nossa sexta-feira, semana acabando. Espero que que você esteja sendo edificada aí com a história de Sara, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela e o que aconteceu com a vida dela, né? E tirar outras lições também, né? A gente leva essa série até o domingo e eu tenho certeza que Deus vai continuar falando aí no teu coração, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a natureza desse Deus que não nos desampara e como isso é tão presente, né, na história de Sara, de Agar, do Abraão, na minha e na sua também. Tá? O texto está em Gênesis, capítulo 16, de 7 a 16. É um pouquinho grande, mas você vai ver como é importante, né, a gente aprender o que vai ser estudado nessa sexta-feira. Deus, obrigada por essa manhã, por esse dia, obrigada pela tua graça, obrigada, Senhor, porque o Senhor é tão detalhista, é tão preciso, é tão maravilhoso, é tão eficiente em tudo que faz. E o Senhor, muitas vezes, né, a gente não se dá conta disso porque estamos presos aos nossos problemas, aos nossos sonhos, aos nossos desejos. E o Senhor está ali o tempo todo conosco. Obrigada, meu Deus, obrigada. Obrigada por ser tão perfeito. E eu quero nesse momento te pedir que o seu Espírito Santo visite cada uma dessas mulheres que está fazendo esse estudo comigo, que elas possam ser transformadas e edificadas e crescer cada dia mais em Ti, Pai. Perdoa-nos as nossas falhas, os nossos problemas. Muitas vezes os nossos problemas nós mesmas que criamos, por falta de sabedoria, por falta de paciência, por falta de entendimento. Nos perdoa e nos ajuda, Pai, a termos atitudes diferentes, nos transforma, Pai. Essa é a minha oração em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, a partir do versículo 7. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá o nome dele de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Bered é chamado de Poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abraão, e ele pôs no menino o nome de Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. A gente vê aí que depois que Agar, que é escrava de Abraão, de Sara e de Abraão, foge, quando ela tem relações com Abraão, a Sarai, que ainda não é Sara, ela se enraivece, ela fica enfurecida, ela tem ciúmes, né? A Sara é mulher como a gente, ela fica ignorando, né, a Agar, e a Agar também começa a ignorar ela, né? E quando entrou essa decisão da Sara na relação de fazer com que o seu marido tivesse relação com a sua escrava, mudou tudo, mudou o jogo, mudou o sentimento, mudou muita coisa. E a gente viu que a Agar fugiu. Ela não aguentou a pressão. Não aguenta a pressão, o desprezo, e ela fugiu.
E quando ela está fugindo, ela encontrou um anjo de Deus que a vê e vê a aflição dela, o sofrimento dela, aquela dor dela e diz para ela que ela tem que voltar. E uma das coisas mais importantes que eu vejo aqui nesse texto, que eu quero comentar agora, é que Deus não muda princípio por conta de erro, nem por conta de culpado ou de vítima, né? Às vezes a gente pode achar que por causa de, eu tô no direito porque eu sou a vítima, né? Então Deus vai mudar os princípios para me beneficiar. Agar, nesse episódio, ela era vítima da circunstância, ela estava trabalhando e de repente ela foi solicitada para algo que ela não tinha obrigação, né? Teoricamente, né? Porque escravo a gente entende como uma propriedade de quem compra, de quem adquire, infelizmente. Então Agar, ela era escrava de Sarai, ela tinha obrigações para realizar o que a Sarai quisesse, né? Muito triste ela não ter essa autonomia, mas era escrava e ela era serva, né? Era serva que eles diziam. Então muitas vezes a gente pode ter a ideia de que se é vítima de uma determinada situação, né, como Agar, que era uma vítima de uma situação, Deus agiria plenamente a nosso favor, inclusive ultrapassando, quebrando princípios dele. E a gente vê que Deus não faz isso, sabe por quê? Porque por mais que Agar fosse uma mulher vítima daquela situação, Deus diz para ela voltar, né? Não era para ela fugir, era para ela voltar e obedecer a sua dona. Ou seja, autoridade, obediência. Nessa relação, ela é sua líder, ela é sua chefe, você tem que obedecer, você vai voltar e você vai fazer o que tem que ser feito. Deus não quebra princípio de autoridade, Ele não quebra princípio para satisfazer vontades, Ele é um Deus justo. Mas Ele é um Deus misericordioso também. Mas Ele é tão justo que Ele age com Sara. Ele não deixou a Sara impune com o que ela fez. Ele não deixa sem injustiça a situação da Agar. Ele multiplica os descendentes de Agar, né? Tipo assim, você não vai ser prejudicada não, eu vou te dar algo muito grande também. Tem algo muito grande aqui guardado para você, porque você não tem culpa, mas você vai fazer o que tem que ser feito, porque aqui tem ordem. Deus é perfeito. Outra coisa que a gente percebe é como Deus não tira os olhares de nós. Agar fugiu e ela estava aflita e Deus viu. E quantas de nós numa situação semelhante a gente não pensa assim, Deus está o tempo todo com Abraão, Ele multiplica as bênçãos de Abraão, de Sara, né? Eu sou uma simples escrava, Deus não sabe nada o que acontece comigo, Ele não está nem aí para mim, meu Deus. O que é a minha gravidez para Ele? Não é nada para Ele, eu acho que Ele nem se importa, nem sabe que eu existo. E a gente às vezes passa por situações tão simples e às vezes a gente acha que Deus não se importa. E às vezes a gente passa por situação tão complexa que a gente acha que também não importa. Por quê? Porque a gente olha para outras pessoas e vê que, né, a gente desdenha o que a gente é para Deus, né? E Agar, uma escrava, não tinha posse, né? Era excluída sim, comparada aos seus chefes, né? Poderia se sentir extremamente inferiorizada, e eu acho que ela se sentiu, mas Deus esteve ali com ela também, não deixou ela fugir, né? Não deixou ela sofrer, não deixou ela sofrer no deserto lá quando ela foi embora, né? Não deixou ela desamparada. Deus é um Deus que atende às orações dos aflitos, né? E Ele é presente. No meio daquele nada que ela se encontrava, no meio daquele sofrimento que ela estava, Deus parou, olhou e disse: volta, faz isso, eu te vejo, eu tô contigo, eu tô vendo a tua aflição, o teu grito de socorro, tô aqui, tô ouvindo e não vou deixar sem solução o teu grito de socorro. Você vai ter uma recompensa, você não vai ser excluída, não vai ser desamparada, eu estou aqui. E é assim que Deus faz comigo e é assim que Deus faz com você. Não olhe o que as outras pessoas têm, ou que elas são, ou outras relações de outras pessoas com Deus, né? Foca na sua relação com Ele. Crê que tudo Ele tem um plano e creia que por mais que possa ser insignificante,
por mais que possa parecer insignificante a sua vida para Deus, você é importante e não é pouco, é muito. Porque Agar era uma serva, tinha sido usada como um objeto, né, para cumprir os desejos de outras pessoas, e ela podia se sentir a mulher mais insignificante, mas Deus foi até onde ela estava e disse: você é importante, você vai voltar, você vai fazer o que tem que ser feito e você vai ser recompensada muito mais do que você imagina, porque eu vejo você, né? E é isso que Deus fala para mim, é isso o que Deus fala para você também, tá bom? Então creia que por mais insignificante que possa ser a sua vida, para Deus você é importante, você é relevante, Ele te vê, todo o tempo Ele te vê, tá bom? Espero que Deus fale muito com você nessa palavra e não esquece de deixar o seu curtir aqui no vídeo para esse vídeo chegar em mais mulheres também, né? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita. No podcast também, HerdeiraCast, nós estamos no Spotify, tá bom? Se você quiser escutar no carro enquanto está indo para o trabalho. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo da nossa série sobre Sara. E vamos aprender um pouquinho mais sobre o que ela tem para nos ensinar, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe muito sua vida, sua família. E a gente se vê amanhã.